Viva Voz, com Vera Magalhães. Boa tarde, Vera. Boa tarde, Cássia, ouvintes, também quem nos assiste. Uma ótima semana para você e para todos. Vera, amanhã a gente deve ter a votação na Câmara do projeto de lei que estabelece o marco temporal da demarcação das terras indígenas. E o que eu te pergunto é o seguinte, Vera, havia também uma análise do Supremo em relação a esse assunto. Agora, com a Câmara decidindo sobre esse tema, pelo menos essa é a previsão que isso aconteça amanhã, o Supremo deve deixar essa questão de lado? Como que vai ficar isso? Olha, Cássia, eu apurei que ministros do Supremo, inclusive, ajudaram a pressionar a Câmara para que pautasse o projeto de lei que já existe lá e que estabelece a Constituição de 1988 como um marco temporal a partir do qual se pode pleitear as terras indígenas. Então, os povos indígenas têm de comprovar, de alguma maneira, que estavam naquelas terras que estão sendo apresentadas para a demarcação de novas terras indígenas antes da promulgação da Constituição de 1988. Então, isso é a tese que está tanto no Supremo, em algumas ações que tramitam lá, quanto no Congresso, nesse projeto de lei 490 que a Câmara analisa amanhã. Então, o Supremo estava incomodado de ter de ser ele a decidir isso, inclusive porque tem contradições aí entre esse projeto e demarcações que já foram objeto de análise do Supremo, como a da terra indígena Raposa Serra do Sol, por exemplo. Então, eles pediram para que o presidente da Câmara tomasse a iniciativa de pautar o projeto, porque aí se tirava do colo do Supremo uma questão que é muito controversa, que divide a Corte, de uma maneira que a gente nem sabe qual seria o placar no Judiciário a esse respeito. Então, na Câmara já é mais fácil de saber que o ambiente é amplamente favorável à tese do marco temporal, que é uma tese contrária aos interesses da maioria dos povos indígenas, que já fizeram um monte de manifestações aqui no exterior a esse respeito, mobilizaram há 2 anos uma marcha grande que foi a Brasília, que esteve também no ano passado e que deverá voltar na votação de amanhã. A gente deve ter mobilização dos povos indígenas contra esse projeto, mas o placar na Câmara deve ser amplamente favorável à adoção da tese no marco temporal. E aí, a partir disso, a tendência é que ou a ministra Rosa Weber já tome a iniciativa de adiar a votação, que está prevista para essa semana, em razão dessa, o que seria uma prevalência da Câmara para analisar, ou na abertura do julgamento, algum ministro pedir vista, esses ministros que estavam incomodados com a situação. E aí, onde é que o governo vai buscar subterfúgios e aí apoios para não ver aprovada a tese do marco temporal? No Senado. Então, a esperança do governo, pelo que eu ouvi de várias fontes palacianas, é que, uma vez aprovado na Câmara o projeto, que eles consideram inevitável, chegue no Senado e o presidente da Casa, Rodrigo Pacheco, sente em cima do projeto. Não coloque em votação e deixe lá dormitando no Senado por quanto tempo for preciso, e aí o Supremo também já vai ter tirado de pauta, então o assunto fica aí pendente de análise, e enquanto isso o governo corre com algumas demarcações de terras que já estão sendo tocadas e cuja análise vai voltar para o Ministério da Justiça, foi retirada da FUNAI e retirada do Ministério dos Povos Originários pela MP, que também vai ser votada essa semana e que discute a reestruturação do governo. Aliás, essa MP também dando muito o que falar, né, Vera? Porque acabou esvaziando aí alguns ministérios que tinham atribuições importantes e que tinham muita identificação com a plataforma através da qual o presidente Lula foi eleito. Como que vai ficar a questão dessa votação? O que a gente pode esperar na sua avaliação? Olha, Cássia, eu acho que melhor do que tá não fica e pode ficar pior. Eu acho que é essa a situação
dessa medida provisória, e é por isso que o governo está pisando em ovos em relação a ela. Na semana passada, o presidente Lula e os ministros do Palácio se reuniram com as ministras Marina Silva e Sônia Guajajara, que eram das que mais perdiam atribuições, para explicar o mapa da guerra, explicar qual é a situação no parlamento e que ela não é nem um pouco favorável aos pleitos de ambas. Eles mostraram ali, por A mais B, que havia o risco de as funções dos dois ministérios serem ainda mais desidratadas e de, se o governo batesse o pé e insistisse em manter, por exemplo, o cadastro rural no Ministério do Meio Ambiente, podia acontecer de simplesmente ser reprovada a medida provisória, e aí todo o governo voltaria ao estágio do que era no governo Bolsonaro. Então toda a estrutura seria a mesma do Bolsonaro, desapareceriam várias pastas, vários ministros ficariam sem assento, então seria uma situação ainda mais drástica, contra a qual o governo teve de lutar e aceitar algumas derrotas. O discurso no final da reunião foi: nós vamos fazer tudo até o último momento para recompor, mas ninguém acredita de verdade nisso. Até a ministra Marina Silva ficou meio contrariada, que depois da reunião se vazaram algumas coisas que foram ditas lá, inclusive que ela pretende permanecer no governo, que não vai sair, etc. Acontece que aquela coletiva no final dos ministros do Palácio, da qual as duas nem participaram, foi mais uma coisa para inglês ver, porque eles não acreditam que vai ser possível reverter a derrota nesses trechos em que o relator já mudou, já fez alterações na MP. Então é daí para pior. Todo o esforço vai ser para evitar emendas de plenário, destaques, surpresas, jabutis de última hora e conter o dano nesse que já está contratado. É isso, vamos acompanhar tudo de perto, semana decisiva aí no Congresso em relação a decisões importantes que podem ser tomadas, e a gente segue analisando isso sempre com a ajuda aqui da Vera Magalhães, que volta mais tarde na segunda edição do Viva Voz, e amanhã novamente aqui no CBN Brasil conversando comigo e com Carlos Alberto Sardenberg, que estará conosco. Obrigada, Vera, até mais tarde. Obrigada, um ótimo jornal para você, até amanhã.